Vamos tentar, pessoal? Vamos tentar. Terceira vez que eu vou tentar gravar esse vídeo com vocês hoje. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Por isso que é importante os coraçõezinhos, ó. Coraçõezinhos para eu saber se travou ou não. O segundo vídeo, por exemplo, fiquei falando que nem um tonto aqui e já estava travado há muito tempo. Então, coraçãozinho sempre. Para dar certo o vídeo, deixa eu explicar até qual é o espírito desse vídeo. Eu quero trabalhar com vocês rapidamente, em poucos minutos. Eu sei que hoje é sabadão, ontem em muitos lugares feriado, mas sei também que muitos de vocês não param em feriado, não param no sabadão, é dia de estudo, não é verdade? Então, o que eu vou pedir para vocês? Vão parando um pouco as mensagens, até porque logo estamos com 1000 pessoas ao vivo. Isso aí, a tendência é travar sim o vídeo. A tendência é travar. Eu estou no lugar com o melhor sinal possível hoje aqui. Já fiz uma pesquisa, é o melhor sinal possível. Então, a minha conexão tá esquema. Então, se cair, pode ser por conta do número de seguidores participando. Então, vamos lá. Vamos diminuir um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo ajudar vocês com esse vídeo hoje, ó. Hoje, ao invés de eu fazer um vídeo dando dicas a respeito de artigos do Código Penal, se der, eu até venho e dou dicas a respeito de algum artigo, mas este vídeo especial eu quero trabalhar com vocês o passo a passo na realização de uma prova objetiva. Quando eu falo passo a passo na realização de uma prova objetiva, eu estou falando da prova da OAB, por exemplo, cuja primeira fase é objetiva, e na esmagadora maioria dos concursos públicos, em que a prova de primeira fase é objetiva de múltipla escolha. Vejam, você tem que ter uma técnica adequada para fazer essa prova. Muitas vezes, a pessoa, por não ter uma técnica adequada, por não seguir um passo a passo, por não ser organizada no dia da prova objetiva, acaba ou não tendo tempo para terminá-la, ou então fica afobada e perguntas que são fáceis parecem difíceis. Se você aplicar numa prova objetiva uma técnica, um passo a passo, uma organização, você com certeza vai se deparar com uma questão fácil e ela será fácil, com uma questão difícil e ela não deixará de ser difícil, mas você vai ter tempo para trabalhar essa questão difícil. E questão difícil, mais tempo para resolvê-la, pode ficar mais fácil. Então vejam, outro dia eu até jogava videogame com meu filho. E eu gosto muito, quando eu estou trabalhando com meus filhos, jogando videogame, brincando com eles, etc., eu gosto muito de extrair, às vezes, dicas para vocês. Quando eu comecei a jogar videogame com meu filho, eu comprei um videogame para ele, quando nós viajamos, e fomos jogar, eu detonava, eu gosto muito de videogame, eu detonava, eu ganhava dele. Aí eu fiquei um tempo sem jogar e ele continuou jogando. Olha que interessante, ele continuou jogando. E quando eu fui jogar com ele, depois de um tempo que ele treinou, ele acabou comigo. E olha que interessante, ele não só começou a ganhar de mim, começou a ficar imbatível, porque ele foi treinando, etc., mas porque ele começou a descobrir golpes, começou a descobrir poderes, truques, com a combinação das teclas do joystick, do controle. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês o seguinte: muitas vezes você melhora o seu rendimento não só treinando, mas entendendo como trabalhar as várias teclas disponíveis. Quando você vai prestar um concurso público, não adianta você ficar treinando, se você também não tiver a técnica. Não adianta você ficar treinando prova objetiva, se você não percebeu como combinar todas as teclas. Quando você combina as teclas, nossa, o seu rendimento melhora muito. Então, olha que interessante. Você normalmente, eu vou falar aqui, ó, normalmente, em regra, eu sei que tem concursos que mudam um pouco, mas em regra, a prova objetiva ela é constituída de 100 questões. Olha só, em regra, prova objetiva é constituída de 100 questões de múltiplas escolhas. A, B, C, D, E, ou muitas vezes A, B, C, D. E aí, nós temos
uma quantidade imensa de questões objetivas. Elas podem variar quanto ao estilo. Prova CESP adota um estilo, Fundação Carlos Chagas outro, mas não deixa de ser uma prova múltipla escolha, tá ok? Então, 100 questões de múltipla escolha. Você, na verdade, tendo essa questão, cada questão 5 alternativas, você está diante de 500 afirmações ou 500 itens para serem trabalhados em 4 ou 5 horas. 100 questões, múltipla escolha em 4, 5 horas. Você tem mais ou menos uns 500 itens para trabalhar. Qual é a técnica que eu sugiro? A técnica que eu sugiro é a seguinte. Vejam só que interessante, ó. Você recebe o caderno de questões. Você recebe o caderno de questões. Você sabe que aquele caderno de questões, você tem que trabalhá-lo naquele tempo, 5 horas. Vamos imaginar que você tenha 100 questões para serem trabalhadas em 5 horas. Você tem 100 questões para serem trabalhadas em 300 minutos. Você tem mais ou menos 3 minutos por questão. Concorda comigo? Então você tem 100 questões. 5 horas, você tem 100 questões para serem trabalhadas em 300 minutos. Você tem mais ou menos, pessoal, eu estou falando em regra, tá? Eu sei que tem provas que tem menos, OAB tem menos, tem provas que tem mais. Então, em regra, você adapta o que eu estou falando para a sua realidade, tá ok? Em regra. Então, vejam, você tem, em regra, 100 questões para serem trabalhadas em 5 horas. Você tem 100 questões para serem trabalhadas em 300 minutos. Se eu não estou fazendo os cálculos errados, eu fiz os cálculos aqui no papel, você tem 3 minutos para cada questão. Rogério, 3 minutos para cada questão é suficiente? Parece suficiente, mas nem sempre você consegue vencer esse tempo. Olha só. 3 minutos por questão é suficiente se você não tivesse aquelas questões que vão exigir de você um raciocínio maior. Tem questões que só para entender o enunciado você já demora 3 minutos. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro o seguinte, ó, preste atenção que agora é importantíssimo, preste atenção. Galera, se tiver travando, assiste reprise depois. Na reprise não trava, tá ok? Na reprise não trava. Então, preste atenção, olha só. Aqui um colega que com certeza já tem uma experiência em concurso, percebeu bem. Tem questões que eu demoro 1 minuto, tem questões que eu vou demorar 10. E se eu somar e dividir, eu vou ver que nas duas eu demorei mais que 3 minutos, eu demorei mais que 5 minutos. E você não pode, em média, demorar 5 minutos que você não vai acabar a prova. Numa prova de 100 questões com 3 horas, com 5 horas, desculpa, você tem que ter 3 minutos por questão, essa é a média. Ó, então o que eu sugiro? Preste atenção agora. Eu sugiro o seguinte, quando você receber o caderno de questões, leia o caderno inteiro. Leia o caderno inteiro. Quando você receber o caderno de questões, leia o caderno inteiro. Da questão 1 até a questão 100. Sem pular a questão, sem pular qualquer questão, sem repetir a leitura de uma questão. Você vai ler a prova da questão 1, a prova da questão 100. E durante a leitura, que isso vai te tirar mais ou menos, vai te custar mais ou menos uns 25, 30 minutos. O que você vai fazer? Durante a leitura das questões e das suas alternativas, obviamente, você vai ler tudo. A questão e as alternativas. Durante a leitura, você já vai respondendo aquelas questões que são dadas. Toda prova, por mais difícil que seja, tem aquelas questões que são babas, são dadas. Tem ou não tem? Vai, de 100 questões, 10, 15 questões são dadas, não tem dificuldade. Mamão com açúcar, é ou não é? Então, o que você vai fazer? Olha que interessante. Você vai ler a prova da questão 1 até a questão 100. E durante essa leitura, você já vai responder as questões que são dadas, não importa de qual matéria. Se é de penal, se é de processo penal, se é de civil, processo civil. Se deparou com uma questão bico, o que você faz? Você já vai responder essa questão. O que acontece?
O que acontece é que você, depois de fazer a primeira leitura da prova, você já respondeu mais ou menos 15%, que são as questões dadas, as questões muito fáceis. Já responde, você acabou de ler a prova, já responde. O importante é que você, depois de ter lido a prova e de já ter mais ou menos 15% dessa prova pronta, você já tem ideia do estilo de prova que você está fazendo. Já sabe se é uma prova mais fácil, se é uma prova mais difícil, e você já conseguiu detectar qual são as matérias que os examinadores resolveram complicar a sua vida. Bom, Rogério, qual é o passo seguinte? O passo seguinte, vejam só, o passo seguinte consiste em você ir direto para as matérias que você tem mais afinidade. Então, olha, passo a passo. Primeiro você lê a prova, já respondendo as questões bico, questões fáceis, questões dadas. Depois que você fez isso, você vai direto para o grupo de matérias que você tem mais afinidade, mais facilidade. O que vai acontecer? Quando você terminar as matérias que você tem mais afinidade, mais facilidade, você certamente já respondeu 40% da prova. De 100 questões, você já respondeu 40% da prova. E isso vai te tomar mais ou menos 1h30. Depois treina isso em casa. Isso vai te tomar mais ou menos 1h30. 2 horas, talvez. Você passa a ter 3h30 ou 3 horas para resolver 60% da prova. Mas você vai dedicar a essas questões mais difíceis ou matérias que você tem menos afinidade o maior tempo possível, sabendo que as questões mais fáceis e as matérias que você tem mais afinidade, você já respondeu. Você vai ter mais tempo para resolver as matérias mais difíceis e questões mais complicadas. E repito, quando você tem mais tempo para resolver aquilo que é difícil ou complicado, acho que o professor Sumariva que está nos assistindo deve concordar comigo. Quando você tem mais tempo para resolver o que é difícil ou o que é mais... o que você não tem tanta afinidade, fica mais fácil ou fica menos difícil. Então vamos repetir, ó. Vamos repetir a sequência que eu estou sugerindo para vocês. Primeiro você lê a prova. Você não simplesmente lê a prova, você lê a prova e já vai respondendo as questões fáceis, dadas. Depois que você fez isso, vá para o grupo das matérias que você tem mais facilidade, mais afinidade. Você vai perceber que você conseguiu resolver 40% a 50% da prova em menos tempo. Vai te sobrar mais tempo para resolver as questões mais difíceis e os grupos que você tem menos afinidade. Você com mais tempo para resolver as questões mais difíceis e os grupos que você tem menos afinidade, você com mais tempo faz com que esses obstáculos fiquem menos difíceis. Compreenderam? Rogério, eu devo treinar isso em casa? Treine em casa. Pessoal, o retorno que eu estou tendo dos alunos que estão aplicando aquele método que eu sugeri, estão dizendo que mudou totalmente o estudo. Professor, hoje mesmo eu recebi um no Facebook, o aluno, professor, estou aplicando aquele seu método de estudos, aquele seu método de transformar uma página em 3 questões, e mudou totalmente meu estudo. Sabe por que mudou? Olha só, pessoal, olha que interessante. Olha por que mudou. Ó, diminui um pouquinho. Olha por que mudou. Mudou pelo seguinte. Quando você tem que transformar, olha só, Sumariva, o nosso grande delegado de polícia, um dos maiores estudiosos de criminologia. É uma honra, Sumariva, ter você aqui, meu colega de magistério da TAMI de Goiânia, e ver aqui o Sumariva, Paulo Sumariva acompanhando, para mim é uma honra, um dos maiores mestres de criminologia que nós temos. Ó, preste atenção, quando você, olha que importante, quando você transforma uma página, veja, é ou não é, Sumariva? Você está lendo criminologia. Você transforma uma página de criminologia em 3 questões.
Olha só, pessoal, você simplesmente não está transformando aquela página em 3 questões. Você está tendo que raciocinar para que aquele parágrafo vire uma questão, porque não é qualquer questão. Outro dia eu conversava com a minha analista de promotoria. Eu posso colocar como questão, discorra sobre o assunto? Não, isso não é uma pergunta trabalhada. Você, quando quer transformar o parágrafo numa pergunta, você tem que entender aquele parágrafo, então você não consegue transformar numa pergunta. E o que eu estou recebendo de mensagem de aluno dizendo que esse método revolucionou o estudo dele me deixou muito feliz. Então, esse vídeo que eu gravei hoje, galera de Pitangui, Minas, esse vídeo que eu gravei hoje é para você treinar em casa. Faça uma prova anterior aplicando esse passo a passo da prova objetiva que eu estou sugerindo. Faça. Cronometra, veja como você vai terminar a prova muito antes das 5 horas, você vai ter tempo para refletir e refletir em cima das questões mais difíceis. Você tem que treinar. Estão lembrados como é que eu comecei esse vídeo? Falando do meu filho jogando videogame? O meu filho, quando ele jogou videogame, ele não simplesmente treinou, repetiu, mas ele entendeu o controle. Ele entendeu que combinando a tecla A com a tecla X sai um golpe. Ele entendeu que combinando a tecla X com a tecla Y sai outro golpe. Então não foi simplesmente repetir, foi aprimorar. Façam isso, eu tenho certeza que você, com aquele método de estudos ou o seu método de estudos, tendo disciplina. Mas essa dica de como resolver questões, você vai falar, pô, Rogério, então prova objetiva não é só demonstrar conhecimento, é a habilidade em responder uma prova objetiva. Exatamente. Não adianta você saber tudo, e aquilo tudo que você sabia, você não conseguiu demonstrar numa prova objetiva porque não teve tempo. Não teve tempo porque não foi hábil. Não foi hábil porque não usou técnica. Tá? Então, eu quero que esse vídeo fique registrado com uma dica, façam isso em casa. E num próximo vídeo, eu vou dar dicas para vocês de como resolver prova de segunda fase. O Sumariva mesmo está dizendo, ó, não adianta fazer prova, tem que saber fazer a prova. A prova objetiva, ela exige de você uma técnica, a prova escrita outra, e a prova oral, então, uma técnica totalmente diferente. Eu vou trazer para vocês no Periscope todas essas técnicas. Hoje eu trouxe a técnica da prova objetiva. Num próximo vídeo, eu vou avisar, eu trago técnicas de prova escrita, dissertação, peça prática, junto com questões discursivas. E depois eu faço um vídeo falando de técnica de prova oral. Eu usei isso para mim, eu já falei isso uma vez e repito. Quando eu fiz a prova objetiva do MP de São Paulo, eram 100 questões em 4 horas. Repito, eram 100 questões em 4 horas. Eu apliquei essa técnica, porque concurso, repito, não é fazer prova, é saber fazer prova. Não é saber tudo, é saber também demonstrar tudo. E de 100 questões, eu acertei 92. De 100 questões, eu acertei 92. Por quê? Porque eu soube trabalhar com técnica, eu tive tempo até para saber chutar. Prova objetiva, você tem que saber chutar. Você tem que saber eliminar aquelas alternativas absurdas e diminuir a chance de um chute errado. E você só vai ter condições de fazer isso se tiver tempo. Até para chutar tem que ter maestria, é ou não é? Então, pessoal, fica aqui a dica para vocês. Um ótimo sábado, amanhã, domingão, tem grupo de estudos, tá bom? Um abraço para absolutamente todo mundo que tá assistindo, galera de Londrina, aqui a Luana de Fortaleza, o Mark, não sei da onde, galera de Sergipe, aqui é muita gente, Salvador, Bahia, Carneirinho, Minas, tal. Um abraço para o meu colega de Magistério Sumariva, tá aqui, ó, Natal, Rio Grande do Norte. O que é NW? Nova York? Tem alguém de Nova York aí? Não. Tem alguém de Nova York? Cuiabá, Lins, João Pessoa. Um abraço para vocês, ótimo sábado, domingão, estamos